paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de doutrina da igreja e hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo da igreja. E é muito bom que você está aqui, que você está firme nesse estudo de teologia, é isso mesmo, não desista, ok? Pelo contrário, fica firme nesse propósito. E hoje falando sobre o governo da igreja, é a nossa quarta aula. Vamos entrar no capítulo 47, na página 758. Como deve a igreja ser governada? Como devem ser escolhidos os oficiais da igreja? Devem se ordenar mulheres ao pastorado? E é esses assuntos que nós vamos falar aqui nesta aula. Vamos lá? Quem são esses oficiais da igreja? Um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Todos os membros da igreja, todas as pessoas que se convertem, têm algum dom e devem servir na casa de Deus de alguma forma. Mas existem ofícios específicos e para esses ofícios é necessário que haja o reconhecimento. Nós temos visto nos dias de hoje muitos homens e mulheres que se auto-intitulam pastores, bispos e apóstolos. Eles mesmos se ungem, eles mesmos se declaram apóstolos. E isso é muito ruim, porque às vezes não há o reconhecimento de ninguém nessa tarefa. E é muito importante que haja uma legitimação na liderança. E dentro desse assunto, eu quero aqui abordar a questão do título, ou se você preferir, a nomenclatura apóstolo. Existe um alvoroço em cima disso, existe uma discussão baseada nesse termo apóstolo. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é qual o motivo dessa discussão. Então, quando nós observamos a compreensão de apostolado, a compreensão de apóstolo que se tem, então nós podemos fazer uma conclusão melhor a respeito desse título. Bom, na mente de um determinado grupo, quando se fala apóstolo e que ele vai para a palavra de Deus, qual que é a visão de apóstolo que esse grupo teológico vai defender? São os apóstolos, por exemplo, os 12 apóstolos de Cristo, o apóstolo Paulo e talvez alguns outros apóstolos da era primitiva. Qual que era a característica desses apóstolos? Bom, eles definiram a doutrina, eles estiveram com Cristo, eles recordavam as palavras de Cristo para a igreja. São apóstolos que foram levantados por Deus como colunas da igreja, alicerces da igreja. Mas e os apóstolos de hoje? Aqueles que têm essa função ou esse ofício apostólico, que são consagrados ou ungidos ou legitimados como apóstolos. Qual que é a compreensão desse apostolado para esse outro grupo de pessoas? Os apóstolos hoje, eles representam ou eles querem representar esses 12 apóstolos e ter essa mesma missão? Ter a mesma função? Não, na verdade, não. É uma questão muito mais organizacional.
Então, nós vemos, eu até coloquei aqui assim, que nós precisamos analisar qual que é o motivo em torno desse título, da discussão de apóstolo. Bom, os apóstolos atuais, que a maioria deles colocam esse título de apóstolo para uma questão organizacional, de hierarquia, referente às respectivas igrejas que estão sob a sua coordenação. Ou então eles desempenham um papel missionário, são pioneiros, fundaram determinadas igrejas, determinadas denominações, e por isso, por uma questão de organização hierárquica, eles têm essa nomenclatura de apóstolo, mas a função deles é praticamente a mesma função do bispo que está na palavra de Deus. E geralmente esses apóstolos, eles supervisionam, eles coordenam, eles dão cobertura, eles pastoreiam, eles discipulam. Tem um monte de palavra que nós podemos usar, mas eles fazem esse trabalho de acompanhamento com outros pastores também, com outros líderes cristãos. E esses pastores, esses bispos, também têm uma função, muitas vezes, de presbítero, porque eles estão debaixo de uma missão de um pastor presidente, e que poderíamos dizer também que são esses apóstolos. Ou seja, o que nós precisamos entender dentro dessa visão de apóstolo é que a nomenclatura, talvez ela venha identificar a função no dia de hoje dentro dessas igrejas, mas não é a mesma função da igreja primitiva, e esses apóstolos também não podem, não devem, e não é algo que seja salutar que esses apóstolos queiram um nível de autoridade como foi o dos apóstolos primitivos. Agora, dentro disso, nós precisamos destacar isso aqui, porque é um problema dentro dessa visão de liderança. Eu não vou dizer apenas da nomenclatura de apóstolo, mas eu vou dizer nessa questão de liderança da igreja. Vejam bem, é perigoso atribuir ou centralizar muita autoridade sobre uma única pessoa. Isso é um perigo. Uma pessoa ter o poder absoluto sobre muita coisa, ter muita autoridade na sua mão e decidir aquilo ali sozinho, é um perigo muito grande. É muito difícil esse tipo de situação, a pessoa não se corromper. É importante também evitar o reconhecimento de líderes neófitos, inexperientes, que, na verdade, eles não tiveram reconhecimento da igreja, nem o reconhecimento pela prática de vida deles, porque não deu tempo de observar se realmente eles têm chamado, se eles querem servir a Deus, se eles têm conhecimento bíblico, e não apenas esse conhecimento bíblico, porque existe uma experiência que ela não pode ser adquirida simplesmente através do conhecimento bíblico, mas que é necessário também uma experiência de vida. E essa experiência ela é fundamental no cargo de liderança da igreja, principalmente no ministério pastoral, onde a pessoa vai lidar com o púlpito, vai lidar com aconselhamento e com diversas áreas que ela precisa ter vivido e experimentado na vida prática, como que é essa parte funcional da palavra de Deus. É importante a gente observar isso. Irmãos, eu até coloquei algo aqui, uma anotação a respeito de Constantino. Em 313, cadê essa parte minha aqui do slide? Bom, mas em 313, Constantino, ele é 313 depois de Cristo.
ele teve um sonho. E nesse sonho, ele tinha uma batalha muito importante que ele ia guerrear e ele viu o símbolo do cristianismo, a cruz, no sonho. E então, aquilo ali significou para ele que, através daquele símbolo, eles iriam vencer aquela batalha. Então, no outro dia, quando ele acorda, ele convoca todo o seu exército e ele manda que todos os seus guerreiros, os seus soldados, no escudo ali da guerra, que eles iam para a batalha, era para eles pintarem o símbolo do cristianismo, que é a cruz. Então, eles fazem isso, vão para a batalha e eles vencem. A partir dali, Constantino, ele se declara cristão. E ele começa a tomar muitas medidas, que inclusive várias delas foram importantes para o cristianismo. Uma delas é o poder de escolher o Deus que você queria cultuar, que na época do Império Romano isso não era permitido. Então Constantino, ele libera que todos poderiam cultuar o Deus que eles escolhessem. E isso para o cristianismo foi um crescimento, porque eles tiveram condição de cultuar a Deus, de servir a Cristo, sem aquela perseguição ferrenha que eles vinham sofrendo durante mais de 300 anos. Mas o que eu quero dizer com essa história de Constantino é que no afã de organizar a igreja, Constantino, ele começou a realizar a imposição na liderança, ele começou a realizar, fazer uso daquele poder que ele tinha como imperador e trazer aquele poder para dentro da igreja. E assim foi instituído também o papado. E começou a haver o quê? Uma única liderança que respondia por tanta coisa no mundo cristão todinho. Olha o perigo disso. Então, quando eu falo a respeito de apóstolos, eu sei que muitas pessoas, muitos teólogos, inclusive, até o livro do Gruden que nós lemos, ele fala essa visão de apostolado de uma forma crítica, porque realmente, se a intenção for ter um poder absoluto nas mãos, então esse título de apóstolo, esse título apostólico, ele não colabora com o crescimento do reino de Deus. Mas eu mesma sou de um ministério apostólico e eu sei, tenho visto, por exemplo, o apóstolo do meu ministério, ele não tem o poder exclusivo nas mãos. Pelo contrário, ele tem uma equipe de bispos, que é um presbitério, que funciona como um presbitério, e dessa maneira ele governa não apenas a igreja sede, mas também todas as igrejas dessa denominação. E eu não quero aqui falar de denominação, mas eu quero aqui explicar para vocês qual que é o real fundamento e discussão em torno desse título de apóstolo. Ok, meus irmãos, acho que ficou claro, não ficou? Podemos seguir aqui. Devem as mulheres ser ministras na igreja? Primeira coisa que eu quero dizer, a mulher não deve exercer autoridade de homem. Isso está claro na palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro, e também nós vemos que desde a criação, homem e mulher, eles foram criados por Deus com o nível de importância igual. Ambos são importantes, porém as funções do homem e as funções da mulher, elas são diferenciadas. Então, se você for olhar, por exemplo, a Trindade. Na Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os três, embora eles tenham igualdade divina e eles fazem parte, os três são um Deus, a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é diferenciada, ela é destacada uma da outra. Da mesma forma é a função do homem e a função da mulher. Então vamos considerar o papel da mulher na igreja. A mulher evangeliza? Sim.
Ela discipula, se a partir do momento que ela evangeliza, ela também deve discipular. Porque quando uma mulher ganha outra mulher, ganha uma criança para Cristo, ganha um casal, o que precisa ser feito? Um acompanhamento. No entanto, dentro do discipulado, nós sempre dizemos, mulher discipula mulher, homem discipula homem, casal discipula casal. Isso facilita o trabalho de liderança, o trabalho de discipulado, e isso evita outros perigos dentro da liderança. Bom, a mulher, ela evangeliza. Se ela evangeliza, ela discipula. Se ela discipula, a partir do momento que ela discipula, ela precisa instruir. Se ela vai instruir, ela vai ensinar. Ela vai ensinar. E à medida que essa mulher vai alcançando almas para Cristo, provavelmente ela vai formando um grupo ali de mulheres e ela vai estar ensinando essas mulheres. Então a mulher também, ela adora a Deus? Sim, como cristã ela adora a Deus. E se ela tiver um dom musical, ou na área da música, ou na área artística, ela vai servir a Deus com aquele dom. Então ela também poderá participar do altar, porque faz parte do dom, do ministério, do chamado de Deus para ela. A mulher, ela pode servir na oração, com as suas orações, ela pode participar do diaconato, na servitude no meio da igreja. E ela pode pregar a palavra? Sim, a mulher também pode pregar a palavra e ensinar a Bíblia, já que ela está com essa responsabilidade de cuidar do rebanho. Agora vamos a essa questão da ordenação de mulheres. Uma vez que a mulher pastoreia, que ela evangelizou, que ela discipulou, ela já é uma pastora. Mesmo que ela não tiver o título de pastora, ela exerce essa função de pastoreio, ainda mais nos dias agora de modernidade, pós-modernidade, onde a mulher tem assumido um papel desse envolvimento mais de perto dentro da igreja e no cuidado com outras mulheres, no apacentamento. Então, ela pode ser ordenada? Sim. A mulher pode ser ordenada. Embora dentro da teologia nós vamos ver que teólogos defendem que a mulher não seja ordenada. No entanto, o papel da mulher como pastora, ele será desenvolvido no dia a dia, no seu ministério, na sua vida cristã. Agora, é importante que a mulher não lidere uma igreja sozinha. Eu acho que isso é importante falar, porque é necessário que tenha o homem como cabeça. A partir do momento que aquela estrutura ali, ela vai exigir uma liderança mais forte, e nós sabemos que o homem, ele tem essa liderança para oferecer. Vamos falar sobre meios de graça na igreja. Quantos são os meios de graça à nossa disposição? Primeiro, o que são esses meios de graça? Meios de graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Bom, a maioria dos teólogos classifica 3 como principais meios de graça. São eles: a pregação da palavra, o batismo e a Santa Ceia. Mas nós vamos usar aqui uma lista de 11 meios de graça. O ensino da palavra, o batismo, a ceia do Senhor, a oração uns pelos outros, a adoração, a disciplina da igreja, a oferta, os dons espirituais, a comunhão, que são os relacionamentos, o evangelismo e o ministério individual. E nós poderíamos talvez acrescentar algumas ordenanças aqui, que também são importantes. Por exemplo, o casamento. Por exemplo, no caso daqueles que batizam,
que não batizam os filhos, bebês. Então tem também a consagração dos bebês ao Senhor, que também são meios de graça. Isso significa que através desses meios, Deus derrama uma graça especial sobre os seus filhos. E é verdade. Às vezes, no meio da congregação, através daquela oração congregacional, através da adoração congregacional e daqueles que participam ali naquela comunhão, existe um crescimento, existe uma bênção de Deus existe uma bênção de Deus na unidade que ela não pode ser alcançada na individualidade. Deus é um Deus cujo centro de tudo que ele propôs para a igreja são as vidas, são as pessoas. Deus ama o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os olhos de Deus estão sobre a humanidade. Quando uma congregação se reúne em amor para cultuar a Deus, para realizar tudo isso que nós falamos aqui, em unidade, para servir uns aos outros, orar uns pelos outros, aquilo tem uma força, tem um valor na vida da pessoa. Por isso que é importante nós atentarmos para o que está escrito ali em Hebreus 10, 25, que fala para não deixarmos de congregar, porque o congregar fortalece a fé, gera unidade, gera santidade na vida das pessoas, dos cristãos, e gera ricas bênçãos preparadas especialmente para esse povo de Deus que o adora e que se reúne para cultuá-lo. Amém? Deus te abençoe. Nós finalizamos a aula 4.